A nossa página Estação da Luz Espírita reproduz mais um daqueles programas imperdíveis. É o programa Espírita, a luz de Jesus no lar, a caridade desconhecida. Ora, por si só, a luz de Jesus no lar já é o suficiente. Mas quero agradecer a sua companhia aqui na nossa página Estação da Luz Espírita, que não tem fim lucrativo. O objetivo é exatamente esse, a divulgação da doutrina espírita. Vamos a esse programa. Programa Espírita, a luz de Jesus no lar, a caridade desconhecida, extraído do livro Pão Nosso, capítulo 80, com Regina Ramos, daqui de Natal, do Rio Grande do Norte, na web rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Bom dia, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs em Cristo. Sejamos todos muito bem-vindos a mais um programa A Luz de Jesus no Lar, pela nossa web rádio Cristo Consolador. Mais um sábado, com a graça, do Criador, estamos aqui juntos. Então, para começar os nossos trabalhos de hoje, vamos fazer aquilo que nosso querido Dr. Bezerra de Menezes nos falava, que era, antes de todo o trabalho para Jesus, faça uma leitura edificante, depois uma prece, não é mesmo? Então, vamos seguir aquilo que está dando certo, né? A leitura inicial é do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. E o capítulo hoje é 80. Isso quer dizer que estamos há 80 sábados juntos. Tanta gratidão, por podermos estar falando de Jesus todos os sábados. E juntos, Então, vamos lá. O título é O Não e a Luta. E foi retirado de uma fala de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 37, que diz assim: Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Olha que frase é essa de Jesus, e vamos ver o que Emmanuel nos explica. Ele vai falar assim: ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Esse primeiro parágrafo, meus irmãos, já é de uma grandeza. Emmanuel fala: ama, mas não permita que esse teu amor te sirva de grilhão. Então, que não nos sirva de cadeia, que não sejamos a cadeia de outrem, e nem que nós nos sintamos presas a outra pessoa, Então, isso, em outras palavras, é o quê? É o quê? Temos que amar, mas sem ser dependentes e sem criar dependência também. Porque cada espírito é livre, tem seu livre-arbítrio e a sua caminhada é diferente do que a nossa. Depois ele continua: ajuda a quantos necessitem de sua colaboração. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Está vendo, gente? Então, ele fala que é para a gente ajudar incessantemente, mas que não façamos da nossa ajuda que se torne um vício para o caminho alheio, Então, nós ajudamos, claro, a gente sabe que tem momentos que não é momento de dar a vara, ensinar a pescar. Tem momentos que nosso irmão está tão debilitado
que a gente tem que pegar a vara, pescar o peixe, limpar o peixe, temperar o peixe, fritar o peixe, tirar o espinho e pôr na boca do irmão. Tem horas que o irmão está desse jeito necessitado. Mas tem hora que nós sabemos que está na hora da gente dar o empurrãozinho para o irmão, né, se despertar para a vida. Então, que nós não sejamos motivo de viciação para ninguém. Ele continua: atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Então, aqui Emmanuel nos diz que é para a gente sempre atender com alegria o nosso irmão, mas sem leviandade, sem insensatez. E ele vai dizer: abre as portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Olha só. Então, aqui Emmanuel fala que é para nós proporcionarmos bem-estar para quem está próximo de nós, claro, mas também que nós não nos esqueçamos de proporcionar educação. Então, como seria isso? Para aqueles próximos mais próximos, seria abrir a porta do bem-estar. Nós, né, como pais e mães de família, nós desejamos o melhor para os nossos filhos. Então, nós fazemos o melhor que está ao nosso alcance para eles. Vamos falar assim no sentido material. Nós fazemos o que está ao alcance para eles, mas nós não podemos nos esquecer de também educar eles para a vida. Educação financeira, educação dos costumes, não é mesmo? Senão a gente vai ver, né, os nossos filhos chegar à idade madura e ainda estarem todos dependentes de nós. E nós criamos os filhos para quê? Para a vida, para eles terem as experiências dele, não é mesmo? Aí ele vai falar, Emmanuel, cultiva a delicadeza e a cordialidade, porque nós estamos precisando tanto de delicadezas, né, meus irmãos? Está tudo tão violento, tudo tão grosseiro, né? E nós temos que cultivar o que? A delicadeza, a cordialidade. No entanto, ser leal e sincero nas tuas atitudes. Então, que essa nossa delicadeza e essa nossa cordialidade realmente saia do fundo do nosso coração. Nós temos que ser leais, leais a quem nós estamos dando essa delicadeza, a quem nós estamos oferecendo essa cordialidade, e leais conosco mesmo, porque é muito chato, é muito ruim e é muito perverso para outra pessoa a gente fazer de conta que está sendo gentil. Aí já entra na parte do cinismo, né? Então, nós temos que ser leal e sinceros nas nossas atitudes. Também lembrando, meus irmãos, que sinceridade não é sinônimo de grosseria. Sinceridade não é sinônimo de passar igual um rolo compressor por cima do outro. Não. Nós podemos e devemos ser sinceros, mas com delicadeza. Quando nós colocarmos o nosso ponto de vista, que nós coloquemos com delicadeza e nunca nos esquecendo que é o nosso ponto de vista. O ponto de vista do outro pode ser totalmente diferente. E eu posso até não compactuar com aquele ponto de vista de outro, mas eu respeito. É dele. É a vivência dele que está pautada por aquele ponto de vista, não é mesmo? Então, em tudo cabe a delicadeza e a cordialidade. Continua Emmanuel. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Olha, gente.
Isso daqui serve muito para nós em todos os setores da nossa vida. Às vezes, quando nossos filhos estão na fase da adolescência, quantas vezes nós temos que falar não? E às vezes eles ficam emburrados, ficam chateados com o nosso não. Mas é necessário. Nós estamos na função de educadores, somos responsáveis por eles. E às vezes, meus irmãos, nós vemos adolescentes, assim, em outras palavras, gritando por um não dos seus pais, e eles não sabem dar. Então, às vezes, os pais acham seus filhos tão rebeldes, tão difíceis, mas às vezes esse filho com essa rebeldia, ele está nos gritando: diga não para mim uma única vez. Porque a vida também é feita de nãos. Nossos filhos vão receber muitos nãos pela vida fora. Vai ser do empregador, vai ser de alguns colegas, vai ser de alguns relacionamentos. Então, nós temos que ensinar nossos filhos a ouvirem um não. Porque, às vezes, o não é mais construtivo do que passar sempre a mão pela cabeça. Tudo existe sempre toda hora, né? Tem sempre hora para tudo. Em Eclesiastes 3, né? Lindo aquela parte de Eclesiastes, quando vai falar, né? Há tempo para tudo debaixo desses céus. Há tempo para morrer, há tempo para viver, há tempo para plantar, há tempo para colher, e há tempo para dizer sim e há tempo para dizer não. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Olha só, gente, que frase forte de Emmanuel. Satisfazer a todas as requisições da vida é perder tempo e, às vezes, a própria vida. Então, inclusive nos nossos relacionamentos, às vezes é necessário nós dizermos não. E quando nós dizermos sim, que ótimo, mas que nós digamos esse sim conscientes, que faz parte de um grande todo, né? Do relacionamento, da convivência. E quando nós tivermos que dizer não, digamos o não com delicadeza, com amabilidade, mas se precisarmos, vamos dizer sim. Porque senão, quando fala que às vezes, por dizer sempre sim, nós perdemos nossa vida, não é nossa vida física que está falando aqui, é nossa vida espiritual. Às vezes, nós queremos tanto participar de um núcleo religioso, seja ele de qual for, e o nosso companheiro, a nossa companheira, fica assim: você vai participar disso? Oh, justo hoje, né? E fica como que manipulando a gente para não ir. E se é uma coisa que vai fazer bem para a gente, só vai fazer construir aquele relacionamento, porque quando nós adentramos numa religião que nos faz bem, ou num agrupamento que nos faz bem, quem é que ganha também? Quem convive conosco, porque cada vez que nós nos melhoramos, aquelas pessoas que convivem conosco vão sentir uma pessoa melhor próxima, né? Então, às vezes, precisamos ser firmes nas nossas determinações. Olha só, tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Então, quando fala que o nosso sim não deve ser aquele sim de bajulação, é para que nós não digamos o sim
para quem está nos explorando. Quantas vezes, não é mesmo? Nas nossas relações de serviço, nós temos que ser firmes e falar agora não, quando a gente vê que está partindo já para a exploração, não é mesmo? Então, quantas vezes que o nosso sim não seja dito com bajulação. Ah, eu estou dizendo sim só para ficar bem na fita. Né? Até onde eu vou aguentar falar sim só para ficar bem na fita? Então, olha a coerência dessa página que Emmanuel nos traz, através daquela fala de Jesus, seja o teu sim, sim, não, não. Né? Então, olha só. E quando nós tivermos que dizer não, que seja sem aspereza, né? Não precisa fechar a cara e falar, olha, infelizmente hoje não é mesmo? Né? Então, que a gente fale com delicadeza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente quando ela é vazada. Olha só. Então aqui Emmanuel está nos afiançando, não sou eu, não é Emmanuel, o benfeitor de Chico Xavier nessa existência, que está nos falando o quê? Que olha só, a nossa negativa salutar não perturba nunca as pessoas. Porque a pessoa até fica admirada, falou assim, nossa, a pessoa fala um não tão, com tanta categoria, tão, né, com tanto cuidado, que o não se torna difícil para outra pessoa. Né? Então, agora, o que dilacera não é falar o não. O que dilacera é falar o não, às vezes, em público. O que falar o não é o tipo do não, menosprezando a pessoa, tratando-a como ninguém. O que dilacera é o tom, é aonde, a circunstância que esse não é falado. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Olha só, gente, a preocupação que nós temos que ter com a maneira que chegamos. Às vezes a pessoa fala, mas é meu jeito. Poxa, mas se meu jeito está perturbando as pessoas, se está machucando as pessoas, tem alguma coisa errada com o meu jeito. Porque eu não fui criada por Deus para perturbar ninguém. Eu não tenho o direito de perturbar ninguém. Então, se é o meu jeito, eu vou ter que reanalisar. O que está errado nesse meu jeito? Por que esse meu jeito está perturbando tanto as pessoas antes sequer de eu abrir a boca? Né? Então, e aí eu dou um exemplo bem meu, que certa feita eu estava entrando para uma reunião com uma amiga minha, e a amiga minha falou assim, Regina, repare a cara que você faz, porque a tua cara chega antes da tua palavra. Olha, gente, isso para mim foi um alerta. A tua cara chega antes da tua palavra. Então que a gente, né, baixa a bola e chegue humilde, com postura firme, mas sem arrogância. Humilde no sentido de sem arrogância, não é mesmo? Então, ó, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel e também ninguém precisa ser de fel. Porque ninguém é tão delicado que precise falar um não com mel. Não, gente. Falar um não com educação, com doçura, mas não precisa encher de mel e enfeitar muito. Não, é não, sim, sim, não, não. E
E nem precisa o nosso fel ou o nosso não ser de fel. O nosso sim ou o nosso não precisa ser de mel nem de fel. É o meio termo, é o que os nossos irmãos budistas tentam nos ensinar, o caminho do meio. Nem 8, nem 88, né? Vamos achar o caminho do meio? Então, bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor não só pelo que ele faz, mas também pelo que ele deixa de fazer. Olha só, Jesus é o Mestre não só pelo que ele faz, mas pelo que ele deixa de fazer. Então, nós vimos, né, naquela passagem que tem no Evangelho, quando ele é tentado, não é? Lá no monte, e a tentação diz para ele: você é filho de Deus, pule desse penhasco, não é mesmo? Então, Jesus é o mestre modelo nosso, não só porque ele diz, mas pelos momentos de silêncio que ele faz. Nos dizem muito, não é mesmo? Que mensagem, né? Interessante. Achei muito. Eu sempre quis trabalhar essa mensagem do sim, sim, não, não. Porque às vezes a gente é tão assertiva na nossa vida e é um momento que a gente dá uma parada e percebe, né? Será que essa assertividade minha está sendo com cordialidade, com educação, com cuidado? Ou está sendo um fel, não é? Então, que o nosso sim seja sim, sim, que o nosso não seja não, não. Mas que nem tenha mel e nem tenha fel. Seja ali, no meio termo, não é mesmo? Então, meus irmãos, minhas irmãs queridas, vamos agora fazer a oração que nos eleve junto ao Senhor e que nesse momento unamos os nossos corações, deixando todas as coisas da casa, do trabalho, da semana para trás, deixando tudo aquilo que vem pela frente também para frente, o que não passou ainda não passou, e vamos agora, neste momento, nos unirmos a Deus, Criador de todas as coisas, Criador de todos os seres vivos, inanimados, e vamos agradecer. Agradecer a imensa bondade desse Criador que nos criou a todos com tanto amor. Desde que o nosso princípio já era ali, já havia um princípio inteligente naquelas moléculas, naquela energia, diz do mineral, depois no vegetal, depois no animal e finalmente no reino hominal, quando ganhamos a nossa consciência e junto com ela o nosso livre-arbítrio. Ó Criador querido, que tanto nos ama, que nos criou imortais, nos criou para sempre, para que um dia todos possamos ser espíritos puros, não precisarmos mais reencarnar e estarmos frente a frente ao Criador e podemos só trabalhar na sua criação. Ó Criador querido, te agradecemos por ter nos dado a presente existência. Te agradecemos por nesta existência termos conhecido o Consolador prometido, aquele que seu Filho nos afiançou quando esteve aqui na Terra, que ele iria voltar para junto de seu Pai, mas que ele nos deixaria
viria um dia o Consolador prometido. Te agradecemos infinitamente por essa doutrina que nos explica de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo da presente existência, o que vamos levar quando daqui formos chamados para o verdadeiro lar e nos reencontrar com aqueles nossos entes queridos que já nos antecederam para a grande caminhada de volta para casa. Te agradecemos tantas bênçãos. Ó Jesus querido, mestre dos mestres, professor dos professores, médico dos médicos. Jesus querido, nosso irmão maior, aquele que nos nossos momentos difíceis nos carrega em seus braços de irmão mais velho, irmão mais forte, e nos orienta sempre o melhor caminho a seguir, simplesmente pela leitura dos exemplos que ele deixou sobre essa terra quando aqui estivestes. Ó Jesus querido, te agradecemos por teres atendido o pedido de teu Pai para se encarnar como homem aqui na terra, como ser humano, sentindo as dores, sentindo tudo que qualquer ser humano sente, mas se prestou a deixar o exemplo maior que era de como amar. Jesus querido, ainda não aprendemos a amar, mas estamos desejosos de cada vez mais adentrar por esse conhecimento maravilhoso dos ensinamentos que nos deixastes de como amar a todos indistintamente. Queremos nesse momento também, Jesus, fazer uma homenagem à tua mãe, aquela que disse sim quando o anjo anunciou que iria ser a sua mãe. Ó Jesus querido, graças damos ao Criador por tua mãezinha querida, Maria, o lírio de Nazaré. Ó Mãe querida e amada, que tanto nos ajuda em nossa caminhada, que tanto se faz presente em nossas vidas, seja através das denominações que aqui na Terra nós colocamos, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes e tantas outras Nossas Senhoras, que todas são Maria, o lírio de Nazaré. Te agradecemos, mãezinha, em meio às tuas angústias e expectativas de quando esperava o teu filho querido Jesus, fostes firmes, esperançosas, trocastes preocupações com a mãe de João Batista, né? Parente próxima, e as duas mães trocam ali impressões sobre os seus filhos que estão em seus ventres ainda, sabendo, né, que iriam, na realidade, ter muita alegria com seus filhos, mas também ter muita preocupação e sofrimento, né? Te agradecemos, Maria, por tudo o que és. Te agradecemos e pedimos nesse momento, Maria, visita, mãezinha querida, todas as residências onde tenham um só filho de Deus, passando por doenças psiquiátricas, psicológicas ou espirituais. Visita, mãezinha querida, todos os hospitais, e em especial aos leitos psiquiátricos. Deposita, mãezinha, as tuas bênçãos,
especiais àqueles irmãos que muitas das vezes estão internados lá para que minimizem a possibilidade deles tirarem suas próprias vidas. Ó Mãe querida, sabemos que foi tu que fostes aos umbrais socorrer Judas, aquele que equivocadamente entregou seu filho, aquele que equivocadamente, percebendo o equívoco que tinha feito, tirou sua vida. Sabemos que foi tu, Mãezinha, que foi lá tentar tirar ele daquele sofrimento que ele estava. Ó Mãe querida, nesse trabalho que fazes junto aos espíritos que equivocadamente tiraram a vida pela via do suicídio, te pedimos por cada um deles, Mãezinha, que teu colo acolhedor de mãe possa acolher a todos no seu tempo determinado. Ó Mãe querida, nós te louvamos infinitamente. Também nesse momento, queremos agradecer, Jesus querido, os nossos guias espirituais, os nossos espíritos protetores, nossos anjos da guarda, aqueles seres que nesta atual existência têm por missão nos guiarem, mas não guiar assim como uma pessoa guia um cego, não, nos intuir, nos levar a refletir qual o melhor caminho. Eles sempre estão presentes em nossas vidas. Por vezes esquecemos da presença deles, mas eles estão ali. Quando nós precisamos deles, nós nos socorremos deles. Então, que nossa lembrança para esses seres que se dedicam a nós, são seres mais superiores do que nós já, agradecemos e pedimos, ser conosco sempre, espíritos queridos, nos fortalecendo nesta nossa caminhada. Queremos também, Jesus, agora, elevar os nossos pensamentos num abraço fraterno a todos os espíritos, que todos os sábados se aproximam de nós, nesse momento onde refletimos à luz dos ensinamentos de Jesus, e eles se aproximam para escutar um pouco e tomar conhecimento, ter força e olhar para o lado e ver que espíritos amigos mais superiores que eles estão ali próximos, só esperando que eles queiram seguir. Ó espíritos queridos, que a próxima encarnação de todos vocês seja uma encarnação onde se aproveitem todos os minutos, que sejamos todos espíritos completistas, que terminemos toda a nossa missão aqui por esta terra. Ó Jesus, te agradecemos, mestre amigo, sê conosco, querido irmão, agora e sempre. Graças a Deus. Meus irmãos queridos, unidos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, ao nosso anjo guardião, aos espíritos amigos, damos continuidade ao nosso encontro de hoje, estudando o tema principal desta manhã de sábado. Um sábado caloroso, ensolarado, os passarinhos ali nos coqueiros ali fora cantando. E o título hoje do livro Jesus no Lar, de psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito de Neio Lúcio, é A Caridade Desconhecida. Olha, vamos ver, vamos aprender essa caridade desconhecida. Sabemos que o que nos salvará, entre aspas, é a caridade, né?
não é a igreja, não é a religião, né? É o bem que prestamos ao próximo, né? Então vamos ver que caridade desconhecida é essa. Àqueles que estão chegando pela primeira vez, lembrando que este livro, ele conta os primeiros evangelhos no lar, que Jesus que nos ensinou a fazer quando ele fazia lá em casa de Simão Pedro, na casa do caminho, junto com os discípulos, com os vizinhos, com aqueles que passavam ali pela frente, no finzinho das noites. E Jesus escutava, falava, né? Os discípulos também davam suas opiniões. Era uma conversa fraterna, né? Então vamos lá ver a caridade desconhecida. A conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem com a viva colaboração verbal de todos. Olha que legal. Então, o bem naquela noite era igual o bem quando a gente faz o bem hoje, dá uma alegria na gente, né? E a gente quer falar sobre aquele bem, não para falar sobre o bem que fizemos, mas para falar da expressão da pessoa que recebeu aquele bem, né? De como a gente fica feliz por estar compartilhando um pouquinho da gente com o outro, né? Então, o bem nos faz ficarmos falantes mesmo, né? Então, olha só, todos que estavam ali na casa de Pedro davam suas opiniões, né, sobre o bem, a prática do bem. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Era uma das perguntas. Por quê? Né? Às vezes, aquela comunhão de pessoas ali em casa de Pedro só entendia a caridade como dar alguma coisa. Só entendia a caridade como um prato de comida, só entendia a caridade como um saco de arroz, né? Como uns quilos de batata, um frango, só entendia a caridade assim, uma roupa. Então, como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Olha só, eram todas perguntas que a gente via que hoje a gente ainda se faz. E às vezes a gente quer tanto ajudar uma comunidade que está passando por um momento difícil, uma família, às vezes, que a gente sabe, né, que a pessoa responsável pelaquela família adoeceu, está sem poder trazer o sustento de cada dia, e a gente quer tanto ajudar, e às vezes a gente também está numa situação tão difícil de dinheiro, financeiramente falando, como se diz popularmente, os tempos são bicudos, né? Então, essas nossas preocupações eram também daqueles tempos. E quem eram aquelas pessoas para que Jesus pregava? Eram pescadores, eram camponeses, eram pastores, era o que se tinha naquele momento, né? Naquele momento. Então, eles queriam saber por quais meios eles poderiam fazer o bem ao próximo se não tinham recursos financeiros. Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados, e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa. Olha só. Então, naquela conversa daquela noite, lá em casa de Simão Pedro, Jesus se depara com aqueles discípulos, com aquelas pessoas ali, todas com vontade de fazer o bem, mas todas preocupadas porque não tinham condições materiais. E aí começavam a falar: ah, mas Fulano, aí eles citavam o nome de alguém que tinha bastante dinheiro. Fulano, sim, tem condições de fazer o bem, fazer a piedade ativa, né? Porque às vezes a gente ora, reza, faz as nossas preces, mas a gente percebe que a pessoa precisa
além das preces, né? Precisa prece para fortalecer, né, moralmente, espiritualmente a pessoa, mas às vezes, no caso da necessidade mesmo de alimentação, a pessoa precisa mais do que prece, precisa uma mão para fazer uma sopa bem sustanciosa, não é mesmo? Então, e aí eles lembravam, não, fulano, dono daquela fazenda de ovelhas lá, que ele tem muitas ovelhas, ele sim pode fazer o bem. E aí foi quando Jesus interferiu e foi dar a sua opinião bondosamente. Olha, Jesus nunca, né? Jesus podia estar achando o maior absurdo que eles falavam, mas Jesus aceitava e aí ele ia intervir amorosamente. Então o mestre interferiu, opinando bondoso. Um sincero. Aí ele vai contar a história. Por que Jesus contava tantas histórias? Porque não tinha como Jesus chegar ali e fazer uma aula acadêmica e falar dos gregos, que ele tão bem conhecia, toda aquela cultura, mas não adiantava, ele estava falando com o simples ali. Então, Jesus, ele vai falar o seguinte. Então, Jesus, ele contava histórias, porque nas histórias as pessoas entendiam melhor. E por conta dessas histórias que ele contava, hoje, passado mais de 2000 anos, nós estamos aqui reinterpretando as histórias que Jesus contava. Então, ele vai falar: um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Então, ó, um sincero devoto da lei era aquela pessoa que seguia a lei mesmo. A qual lei Jesus está falando? Talvez a lei de Moisés, que era que todos seguiam, não é mesmo? Então, esse devoto fiel seguia rigorosamente a lei e ele recebeu uma mensagem dos céus que ele teria que exercer a beneficência. Entretanto, esse devoto fiel das leis vivia numa pobreza extrema, pobreza mesmo, e não podia de modo algum retirar a mínima parcela que fosse, um tiquinho só, do seu salário para o socorro aos semelhantes. Por quê? Como popularmente se diz, vai vestir um santo e desvestir outro. Então ele não podia, assim, nem falar assim, R$ 10. Hoje ele não poderia, porque ele era extremamente pobre. Então, em verdade, ele dava de si mesmo, quando possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Olha só. Então, esse senhor, fiel cumpridor da lei, era extremamente pobre. E um dia ele recebeu uma mensagem dos céus. Quando fala recebeu mensagens dos céus, nós já sabemos que não é anjo com asa que existe. É a troca de mensagens de nós que estamos vivos na carne com aqueles que já voltaram para o verdadeiro lar, que já são espíritos, que já desencarnaram, que já não tem mais o corpo físico. Então, é essa comunicação que se fala entre os vivos e os mortos, que na realidade não estão mortos, estão tão vivos quanto nós, apenas não tem mais essa carcaça de carne e ossos que nós temos. Então,
Em verdade, esse homem dava de si mesmo quanto possível em boas palavras. Ele não tinha dinheiro, ele não podia dar nada do salário dele, porque senão ele ia deixar os filhos dele, a esposa deles e eles sem ter com que sobreviver no final do mês. Mas ele dava, olha só, boas palavras e gestos pessoais de conforto. Então, a atitude dele, gente, não era aquela atitude de soberba. Quando ele ajudava uma pessoa, ele ajudava com a maior humildade, sem falando, ó, hein, tô ajudando, anota aí. Não, ele ajudava naturalmente. Então, ó, e ele estimulava aquelas pessoas que estavam desanimadas, mesmo desacorçoadas. Ele chegava lá e dava uma injeção de ânimo na pessoa e falava: não, nós vamos passar por isso, eu vou estar junto de você todo dia, tal. E ele ajudava, estimulava a quantos se achavam em sofrimentos e dificuldades. Porém, magoava-lhe o coração, ele ficava com o coração apertado, porque era impossível ele distribuir agasalhos. E era uma época tão fria lá na Palestina, tão fria, que o frio lá é muito gelado, e ele só conseguia distribuir palavras, gestos, mas ele queria distribuir agasalhos. Ele chegava na casa da outra pessoa para visitar, que a pessoa estava doente. Além da pessoa estar doente, ela mal tinha o que comer, tinha um pedaço de pão duro lá. Então, ele que magoava o coração dele ele não ter uma coberta para levar para a pessoa. Então, o que ele fazia? Ele cortava lenha para, né, botar dentro da lareira, de uma lata para esquentar aquelas pessoas. Mas ele ficava com o coraçãozinho apertado, magoado, porque ele não conseguia dar uma roupa para aquelas pessoas que estavam aos farrapos. Ele não conseguia matar a fome daquelas pessoas, aqueles viajantes que estavam pela estrada já há meses. E antigamente, gente, a maior parte das viagens era a pé mesmo, a pé. Lombo de cavalo era quem já tinha um certo de poder aquisitivo. Então, as pessoas andavam muito pelas estradas por meses e elas iam ficando sem ter. E magoava o coração dele não ter possibilidade de arrumar uma comida para aquele viajante, de arrumar uma vestimenta mais quentinha para aquelas crianças. Rodeado de filhinhos pequenos, esse senhor tinha pequenos filhos ainda. Ele era um escravo do próprio lar, que lhe absorvia o suor. Então, tudo que ele trabalhava, ganhava muito pouco, ele trazia tudo para dentro do lar para manter a família dele. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado, se não era possível fazer o esforço na caridade pública, ele poderia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Olha que coisa interessante. Então ele falou: já que eu não tenho a roupa para dar o agasalho, já que eu não tenho a comida, mas eu vou então lutar contra o mal. Vamos ver como vai ser. Continua Jesus. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Gente, olha como se começa a guerrear o mal, extinguindo os pensamentos inferiores que nos chegam. Porque a nossa mente, gente, ela é ardilosa. Às vezes ela nos traz um pensamento que a gente tem que parar e pensar: eita, esse pensamento é meu? Não, eu não penso assim. Então, por que minha mente está trazendo isso para mim? Jogo para fora. Não é meu esse pensamento de desânimo. Ai, nada tem mais solução. Não, esse pensamento não é meu. Ou, ai, já estou com 70 anos, estou ficando muito velha, cheia de limitações. Ué,
Graças ao Pai, eu já tenho 60 anos. Olha que coisa boa. Ainda enxergo, ainda falo, ainda ando. Com dificuldade, mas ando, E vamos em frente. Então, as limitações são naturais da vida, gente, da nossa idade. Um começa a ter dificuldade numa parte, outro começa a ter dificuldade noutra, um começa mais cedo, outro começa mais velho. É natural. Só tem essas dificuldades quem chegou a uma certa idade. Então, vamos lá. Então, ele se determinou a lutar pelo mal. Então, ele começou pelo outro? Ele foi lá na casa do outro guerrear contra o outro que falava mal? Não. Ele começou por dentro de si. Aqueles pensamentos de desânimo, de raiva, de ódio que às vezes ele sentia de alguém, de uma situação, ele começou a jogar fora esses pensamentos. Então, quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, sabe o popular fofoqueiro, a fofoqueira, aquela pessoa que chega para a gente assim, olha, eu gosto tanto da Maria, mas a Maria... E aí, mete o pau na Maria. Como eu gosto tanto da Maria? Então, às vezes, o fofoqueiro chega assim para a gente, porque ele sabe que aquela pessoa ali não gosta muito de fofoca. Então, eu chego falando assim, eu gosto tanto de fulano, mas fulano, nesse mais eu já falo, eu também gosto de fulano, vamos chamar ele para conversar junto? Acaba a fofoca na hora, gente. Pensa num método bom de acabar a fofoca, já utilizei várias vezes. Ai, Regina, eu gosto tanto de fulano, mas fulano, a primeira vez eu escutei e fiquei passada. Eu falei, uai, sai lá do setor dela, vem aqui no meu setor para falar mal de outra pessoa e começa ainda falando que gosta tanto do fulano e depois, uma vez só, da segunda, fala, Regina, eu gosto tanto de ciclana, mas eu falei, também gosto dela, vamos chamar ela para bater um papo, a gente vai tomar um cafezinho? Não há fofoca que perdura, gente. Rapidinho acaba. Então, em contato com pessoas maledicentes, ele retraía-se cortês. Dava uma de Regina, assim. Eu também gosto, né? Não falava, não, menina, larga de ser fofoqueira. Não, também gosto, né? Ou se não gosta de usar esse método, fala, rapaz, agora tem que sair, não dá não, né? A pessoa vai perceber, não está interessada em fofoca. Então, retraía-se cortês e, em respondendo alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude na vítima ausente. Olha só, gente, isso aqui é uma lição para nós. Quando a pessoa chega para fazer uma fofoca para a gente, diretamente fala assim, olha, o que você acha de fulano, hein? Porque fulano, olha, estou sabendo, porque nunca a pessoa viu. Ela está sabendo. Alguém falou para ela, alguém que ela conhece de alguém do outro, alguém que falou para alguém. Gente, fofoca. Fofoca. Então, o que falava? A pessoa, a hora que chega de chofre assim para a gente fala, a gente logo lembra uma coisa boa. Porque nós, todos seres humanos, nós podemos ter todos os defeitos, mas a gente também tem coisas boas, gente. E essas coisas boas, lembra aquela música que fala fica sempre um pouco de perfume das mãos que oferecem rosas, das mãos que sabem ser generosas? É isso. Então, sempre que a gente tem uma atitude boa, que seja uma só. Quem passou pela gente vai lembrar dessa atitude boa. Então, olha só, a pessoa já lembra daquela atitude e fala, não, mas olha, isso daí que você está falando, eu não sei não, mas essa pessoa faz isso, aquilo, pensa, que acredita que ela, um dia que eu estava mal com a chuchu, e ela fez um mingau lá, tão gostoso, trouxe para mim, entende? Acaba com a maledicência na hora, gente. Então, se alguém diante dele dava pasto, a cólera fácil, sabe aquela pessoa que tem alegria de falar assim, eu tenho pavio curto mesmo?
Pessoa que acha legal ser explosivo, não levo ofensa para casa, não. Bateu, levou. Sabe? Esse tipo de pessoa que acha legal isso. Se ele encontrava com uma pessoa assim, ele considerava a ira como uma enfermidade digna de tratamento e se recolhia à quietude. Então, ao invés dele se deixar inflamar por aquela pessoa, porque isso, ou se irritar, não. Ele aquietava o coração e pensava com compaixão, essa pessoa está doente. Quantas pessoas, meus irmãos, hoje em dia a gente vê doente pela televisão, falando barbaridades, e ao invés de nós julgarmos, a gente pode ter um olhar de compaixão para essa pessoa e falar, são doentes. E a gente se recolhe à quietude. Aí, quando insultos alheios batiam no espírito, a maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir aos insultos, ele prosseguia, tratando o ofensor com fraternidade habitual. Isso é para fortes, né, gente? Isso não é para todo mundo, né? Oxalá nós consigamos isso. A pessoa que, né, nos ofende e a gente trata com fraternidade habitual, isso é para a gente ir colocando, tentando exercitar isso, né? Não vamos falar que é fácil. Ninguém aqui está falando que é fácil, mas é possível. E para isso a gente precisa exercitar. A gente começa com as pequenas bobaginhas, até que um dia chega uma grande e a gente consegue também olhar com fraternidade aquela pessoa. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia. Por quê, gente? Não há bem que não apareça. Não há equívoco que não um dia fala, puxa, aquilo ali não era verdade. Mesmo que o estrago já tenha sido feito, mas não há crime que fica sem resolver, não é? Então, em seu grande, então não havia quando a pessoa caluniava o outro, ele tinha como esse senhor, ele tinha como se uma barreira aqui dentro que não afetava ele. Ele olhava com fraternidade, falou, coitado, está profundamente equivocado. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, então, se ele via que alguém ia tirar a tranquilidade de outro, ele tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde. Então, ele via que uma pessoa estava preparando um ardil para outra, ele tentava modificar a situação para que aquilo não desse certo, né? Para outra pessoa não ser atingida, mas assim, ele sempre sem alarde, né? Antes que a coisa assumisse uma feição tempestuosa. Então, era aquele que põe pano quente, sabe, na casa, quando a gente está vendo que vai acontecer uma briga ali entre irmãos, e a gente tira o foco da coisa, traz um para lá, outro para cá, tira o foco, né? Para que a tempestade não aconteça. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, se ele estava sabendo que alguma coisa grave ia cair em torno daquele próximo, ele mobilizava espontaneamente todas as possibilidades ao seu redor em sua defesa, porque ele sabia que aquela pessoa. Então, quando ele sabia que aquela pessoa não merecia e ia ser julgada, ele arrumava um jeito de defender aquela pessoa, de mostrar que aquela pessoa, naquele dia, não estava fazendo aquilo do que era acusada e tudo. Sempre delicado e imperceptível. Ele não fazia, tirava fotografia e falava para a pessoa, olha aqui que eu fiz para você. Não, ele fazia. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era
tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Gente, a gente vê, às vezes, um caco de vidro no meio da calçada. Será que custa a gente que viu? Será que custa a gente pegar aquele caco de vidro e botar ele numa lata de lixo? Ou encostar ele num poste onde ninguém vai botar o pé ali? Porque tem pessoa que é bem desatencioso e a gente sabe que aquele caco de vidro pode fazer um estrago no pé de quem vier ali, né? Ou uma casca de fruta, de banana, de mamão, ali jogada no meio da rua. Ai, Regina, mas casca de banana, de mamão jogada. A pessoa bota o lixo, não bota o lixo no lugar, não fecha o saco do lixo direito. Vem os animais. Aqui no Nordeste vem até os jegues, gente. Os jegues que andam soltos nos bairros, os jegues abrem todos os sacos de lixo e faz aquela esparrama. Então, custa a gente tirar aquilo que pode causar o mal para o próximo, era o que esse senhor fazia. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana. Esse senhor foi ficando velhinho, né? Sempre tentando fazer o melhor. Dinheiro mesmo, ele não conseguia nada para ajudar ninguém. Mas, em compensação, o que ele tinha de estratégia, de estratagema para ajudar, não precisava nem conhecer. Quando ele tirava um caco de vidro ali do chão, ele não precisava conhecer. Mas ele sabia que qualquer um poderia pisar ali. Então, chega o fim da jornada humana, incapaz de atender às sugestões de beneficência que o mundo conhece. Ele não dava cesta básica, ele não fazia lanche para as pessoas que estavam na estrada caminhando, ele não conseguia, porque ele não tinha recursos. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro, que era uma coberta excelente, né, aos irmãos necessitados. Isso ele nunca pôde fazer. Nessa posição, a morte buscou-o ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso, desalentado, porque ele ainda se magoava o seu coração, que ele não podia levar, sabe, uma cesta de pães lá na estrada que passava perto da casa dele, para os viajantes que estavam caminhando com fome. E aquilo ainda magoava o coração dele. Então ele chegou meio receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes. A razão do inesperado. Não, temia o julgamento das autoridades celestes quando, de improviso, foi aureolado com um brilhante diadema. Então, né, ele percebeu um arco de luz em volta da cabeça dele. E por que indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, que ele sabia que não era todo mundo que recebia, né, um arco de luz em volta da cabeça. E aí ele ficou emocionado, veio as lágrimas e perguntou qual a razão desse prêmio. E foi informado de que a sublime recompensa, que essa recompensa do aro de luz só era dado para espíritos que chegavam lá bem na fita, como se diz. Que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Jesus acaba de contar essa história e passa os olhos por todos aqueles amigos que estavam ali escutando. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo e concluiu em tom amigo. Vamos ver como Jesus vai terminar essa história. Distribuamos o pão, distribuamos a coberta, acendamos a luz para a ignorância, olha, eduquemos, acendamos a luz para a ignorância
intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Então, sejamos fraternos. Agora, nessa época de eleição, vésperas do segundo turno, sejamos fraternos, meus irmãos. Vamos aniquilar a discórdia. Ninguém precisa pensar igual a nós. Não. Eu gostaria, seria tão bom, certo? Mas entre a gente gostar e acontecer, tem o livre-arbítrio da outra pessoa. Quem somos nós para interferirmos no livre-arbítrio? Regina, mas dependendo do que aquela pessoa fizer, vai afetar a todos nós. Se afetará a todos nós, é porque, de alguma maneira, nós precisávamos estar no Brasil nessa época. É uma prova pelo qual nosso espírito tem que passar. Então, que passemos da melhor maneira, meus irmãos. Então, Jesus diz, distribuamos o pão, a coberta, acendamos a luz para a ignorância, intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal. Em esforço diário, gente, contra o mal, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Vejam, meus irmãos, hoje saímos desse momento, já passamos 5 minutos, me desculpem, saímos desse momento aprendendo a fazer um outro tipo de caridade. A caridade contra os nossos pensamentos, contra as nossas atitudes. Eu achei, para mim, foi assim de grande ensinamento, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado. Já vou aqui deixar o meu bom final de semana, que a semana que se inicia seja cheia de bênçãos, de paz, e que esse exemplo que Jesus nos contou nessa história hoje possa ser a baliza para a nossa semana que se inicia. Que nós possamos fazer esse tipo de caridade que não nos custa nada. A caridade apenas, se nós conseguirmos tirar os pensamentos ruins da nossa cabeça, já estamos fazendo uma linda caridade. Vamos então terminar, meus irmãos, com a prece de Cálice. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.
Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço, meus irmãos queridos, minhas irmãs amadas, e até o próximo sábado. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.